A escala 6x1, ela prevê 6 dias consecutivos de trabalho para um dia de folga e está no centro dos debates no Brasil. Começou com um vereador no Rio de Janeiro, um influencer no Rio de Janeiro, que depois tornou-se vereador. E depois amplificou-se com a discussão da deputada federal Érica Hilton. Recentemente, ela protocolou uma proposta de emenda à Constituição para abolir esse modelo de jornada. A proposta da deputada Érica Hilton visa reduzir a carga horária semanal de 44 para 36 horas, ou seja, uma jornada de 4x3, que é a proposta dela, sem que se alterasse a jornada diária de 8 horas e sem que sofresse nenhuma redução salarial para aqueles que tivessem esse impacto de redução de jornada. Nós tentamos falar com a deputada Érica Hilton, fomos a Brasília, pessoas ligadas ao partido PSOL, muito próximas a Érica Hilton, fizeram um convite para que ela participasse conosco nesse nosso 98 Talks. Não obtivemos resposta pela participação da deputada federal Érica Hilton, mas os microfones da 98 estão abertos para que ela possa explicar a sua posição e debater conosco abertamente essas questões. Qual é a questão, Paulo? Desculpa eu te cortar. Claro. Eu acho que mais importante, por que a gente convidou para que a deputada estivesse conosco aqui? Enquanto o projeto é um projeto, foi apresentado um projeto de emenda constitucional que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, pelos deputados do Brasil inteiro, é normal, né? Os projetos são apresentados, são discutidos. O problema é quando isso começa a atingir um outro patamar de debate e vira um debate ideológico, que é o que está acontecendo. O Brasil tem hoje a prática da escala 6 dias trabalhados para um dia de folga, é uma prática legal. A prática negociada, o tempo de trabalho negociado é menor do que isso, mas para o discurso se considera que todo trabalhador trabalha 6 dias e folga 1, que não é verdade, e se vendeu para a população a história de que ele vai trabalhar menos para ganhar o mesmo tanto. O que também não é verdade. O que também não é verdade. E é o que nós começamos a compreender com um estudo que foi feito pelo nosso nobre economista que está aqui do meu lado, João Gabriel, que é o economista-chefe da FIENG. Ele coordenou esse estudo, que foi um estudo de impacto econômico da mudança dessa realidade de um tempo legal de 6 dias para 1 e o tempo negociado, que é um pouco menor que isso, para uma imposição constitucional de 4 dias trabalhados para 3 dias de folga, o que mudaria numa canetada uma realidade diferente do que está sendo vendido para a população. Vai afetar outros setores da economia. E tudo isso ignorando 2 aspectos fundamentais, a qualificação da mão de obra e a produtividade. Principalmente esses 2 aspectos. Essa é a questão. É o cerne da discussão e é onde a gente trouxe o João Gabriel para falar conosco aqui hoje. E por que nós trouxemos hoje? Ontem a deputada Érica Hilton fez uma postagem onde ela questiona o estudo que foi feito e diz que neste estudo foram apresentados números inventados. Você está vendo aí. O post está no ar. Na nossa tela. Está aí o post da deputada Érica Hilton, em que ela questiona. O fundamento principal é desacreditar a tecnologia e os números levantados pelo estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E eu queria fazer exatamente essa primeira pergunta, se você me permite, Fique Paulo. à vontade. Você me desculpa, eu não estou ancorando no seu lugar, mas eu acho que é uma troca importante aqui. A ancoragem é um aspecto de divisão de responsabilidades. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza, inclusive. João, eu queria fazer essa pergunta para você primeiro, porque eu acho que é essencial a gente começar compreendendo essa conversa. O que tem de verdade no que foi dito, especialmente nessa argumentação usada pela deputada? Os números que foram usados foram inventados? Bom, boa noite novamente. Acho que essa pergunta é muito pertinente. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar sobre isso é que a minha percepção, e eu também não consigo afirmar de uma maneira exata, é que a deputada não chegou a ver o estudo. Porque os fatos que ela colocou no post, né, na publicação dela, não condiz com a realidade. Primeiro que o estudo está publicado na íntegra. Só entrar no site da FIENG e olha lá, tem metodologia, tem toda a explicação. Ele não olha simplesmente só o impacto, ele traz todo o cenário econômico, né, sobre produtividade, horas efetivamente trabalhadas no Brasil e compara isso ao cenário internacional. E a partir dessa contextualização, ele mostra o efeito na economia. Qual foi a base de dados que foi usada para fazer esse estudo? Então, acho que o primeiro ponto de colocar, e eu acho fundamental, é que a FIENG, né, e aí eu estou falando especificamente como gerente da gerência de economia, ela tem um papel fundamental de esclarecer para a sociedade temas diversos.
e trazer isso de uma forma técnica, muito bem explicada. E aqui vou citar só alguns estudos que utilizou metodologia semelhante e teve uma repercussão nacional muito significativa. Um deles, por exemplo, é o impacto econômico da violência contra a mulher. Nenhuma outra instituição tratou isso, seja acadêmica ou qualquer outro, o próprio partido dela ou ela. E esse é um tema relevante. Esse estudo foi tão relevante que o próprio Senado Federal utilizou o nosso estudo para criar o selo Amigo da Mulher. Um outro estudo relevante que ninguém fez no Brasil, o FIENG foi pioneiro nesse sentido e utilizou uma metodologia similar, foi os impactos econômicos das arboviroses, que são o impacto da dengue, chikungunya. Esse estudo foi tão relevante que pesquisadores estrangeiros utilizaram o nosso estudo e publicaram na revista Science, citando o nosso estudo lá, podem procurar, usando a mesma metodologia. Então, essa metodologia que nós utilizamos para captar os impactos econômicos é extremamente consistente, com reconhecimento nacional e internacional. Eu só queria fazer uma observação sobre o que você está falando, porque parece, a primeiro modo, se a gente ler o post da deputada federal Erika Hilton, que ali houve uma exclusividade de intenção ou objeto desse estudo. Mas há 2 outros estudos no Brasil que caminham paralelos a ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E esse é um ponto central, não só outros. À medida que você tem uma proposta dessa que impacta de forma transversal todas as empresas, a sociedade como um todo, várias outras instituições começam a fazer. Tem 2 estudos da FGV, os pesquisadores são o Daniel Duque e o Fernando Holanda, se eu não me engano, produziram estudos semelhantes. Os resultados são muito parecidos, convergência com o nosso. O estudo também da USP, do professor Pastore, vai nesse sentido. Então começa a surgir vários outros estudos que abordam essa temática. Vamos falar do estudo especificamente, João? A conclusão que se chegou é que a mudança da escala de 6:1 para 4:3, ela pode ter uma influência negativa diretamente no PIB, na geração de riqueza do Brasil. Como foi chegar a essa conclusão? Como foi o caminho para chegar a essa ideia? Não, esse é um ponto central, Quando você, acho que eu recomendo a todos os ouvintes entrarem no site da FIENG e acessarem o estudo que ele está fieng.com.br. O estudo ele é didático. Nós da Gerência de Economia temos essa preocupação de produzir um estudo com uma linguagem transversal para não ficar aquela coisa técnica só para economês, O primeiro ponto do estudo que nós abordamos é quando nós olhamos as horas efetivamente trabalhadas, ou seja, aquela dedicada exclusivamente à atividade produtiva, o Brasil ele tem uma carga horária semanal menor do que a média mundial. Olha que interessante. Nós não temos as 44 horas semanais, na verdade. Efetivamente trabalhada, não. 39. A média global é 39,9. Quando nós comparamos o Brasil com grupos de renda, o Brasil só tem carga horária efetivamente trabalhada superior aos países ricos. Alemanha, Finlândia, Suécia, próprios Estados Unidos. Quando nós comparamos o Brasil com média de países com média de renda similar ao Brasil, o Brasil tem carga horária muito menor. A média é 42 horas. O estudo está lá mostrando isso, com dados de fontes oficiais. Aí a grande pergunta que muitas pessoas me fazem, e está interessante, é por que países ricos como a Alemanha, Suécia, Finlândia, podem ter uma carga horária efetivamente trabalhada menor que a brasileira? Resposta objetiva, produtividade. É um tema complexo. O trabalhador produz mais por hora trabalhada, é isso? Exato, esses países são mais eficientes. Com a mesma quantidade de recurso de capital e trabalho, eles produzem uma quantidade muito maior. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos os Estados Unidos, que é a economia mais produtiva do mundo, e avaliamos os países em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem 23% da produtividade dos Estados Unidos. Isso significa que um trabalhador nos Estados Unidos produz mais do que 4 trabalhadores aqui no Brasil. É uma diferença brutal. Mas isso é culpa do trabalhador, João? Esse que é o ponto central. Vocês perceberam que eu não falei americano ou brasileiro? É um trabalhador nos Estados Unidos e um trabalhador no Brasil? É porque são fatores estruturais da economia brasileira que afetam a produtividade. Tais como... Isso aqui eu queria saber. Os principais fatores que afetam diretamente essa produtividade. Déficit, por exemplo, de infraestrutura. Por como isso impacta a produtividade? Se o cara produz, escoa a mercadoria dele de uma forma eficiente, mais rápida, a produtividade dele aumenta. Complexidade regulatória, carga tributária. Em média,
os escritórios no Brasil de contabilidade para pagamento de impostos chegam a ser 200 vezes maior do que a média do mundo. Em países relativamente mais eficientes. Por conta mais gente mais do que em outro pessoas lugar. e mais horas e mais recursos. Isso drena a produtividade. Isso por conta da complexidade tributária e do excesso de medidas regulatórias. Exato. Na verdade, é um manicômio no Brasil na questão de pagamento de impostos. O economista brasileiro, ele é o melhor economista do mundo, né? Porque o que ele precisa saber para conseguir fazer o trabalho dele é uma loucura, né? O Brasil é uma loucura. E tem outros fatores, insegurança jurídica. No Brasil, tudo muda constantemente. Vocês conseguem perceber como isso impacta a produtividade? Imagina eu, sou um investidor. Eu não sei se aquela medida, naquele momento, se sustentará no futuro. Então eu acabo não realizando um investimento ótimo. Isso impacta a produtividade. E aqui eu tenho certeza que todos sabem da péssima qualidade da educação brasileira. Isso impacta diretamente a produtividade. Então você percebe que não é que o brasileiro é preguiçoso ou alguma coisa assim, são fatores estruturais que fazem com que a economia brasileira tenha uma produtividade muito menor. É fundamental quando você fala, por exemplo, até na tela, para quem está nos acompanhando agora pelos canais de vídeo, a capa desse estudo dos impactos socioeconômicos da redução da jornada de trabalho, o fim da jornada 6 por 1, esse estudo a que o João Gabriel está se referindo nessa nossa conversa e que está disponível lá no fieng.com.br para quem quiser. Hoje à tarde eu o abri e é de extrema facilidade de compreensão. Então, todos aqueles que tiverem alguma dúvida podem consultar esse estudo até para aprimorar o que defendem ou então fortalecer seus argumentos, né, para poder serem contrários a esse estudo. Mas você toca num assunto que é fundamental, que é a capacidade de formação específica da mão de obra no Brasil, que é baixíssima, né? Esse seria um fato de atacar diretamente a possibilidade até de, com maior produtividade, você pensar em outro modelo de escala de trabalho? Não, com certeza. E é fundamental para começar a pensar em redução de jornada de trabalho, você ter ganho de produtividade. E não há saída se você não melhorar o nível de qualificação e a qualidade da educação do brasileiro. A média é muito ruim. Só você pegar qualquer indicador comparado internacionalmente. O Brasil aparece nas últimas posições. Isso impacta diretamente a produtividade. E qual que é a consequência, e eu acho interessante pensar nisso, e o estudo traz essas informações de uma forma muito simples, muito fácil de se entender, aí eu reforço que talvez a deputada não teve a oportunidade de ler o estudo, né? Quais seriam as consequências de reduzir a jornada de trabalho sem ganho de produtividade? Primeiro, um aumento do custo, direto. Efeito direto, inflação. Parte disso seria repassado. Esse dado que está aparecendo na tela, eu acho que é muito importante. Assim, eu só vou interromper a minha fala agora só para comentar que eu acho ele fundamental. Como mencionei, o Brasil tem cerca de 23% da produtividade americana. Ele só tem produtividade maior do que a média dos países da África. Para vocês terem uma noção, ele tem produtividade menor do que a média dos países da América Latina, seus pares aqui. Aí nem se fala dos países desenvolvidos. Da Ásia, então. Da Ásia nem se fala. Nem se fala. Só que isso não é a pior notícia. Esse gráfico que aparecendo aí é a taxa de crescimento da produtividade de 1990 a 2004, a média. O Brasil está na última posição, com uma taxa de crescimento de 0,9%, enquanto, por exemplo, a China, a Índia, com uma taxa de crescimento acima de 5%, a China 8%. O que isso significa na prática, traduzindo do economês para todo mundo entender? Nós temos baixa produtividade, já estamos lá atrás, e a cada ano que passa ficamos mais distante. A gente cresce menos, né? Cresce menos, e os outros avançando. E pelo recorte que você fez desse estudo, é um problema que transcende a questão governamental. Ele passa por vários governos. Passa por vários governos. Ninguém consegue encontrar uma solução para isso. Mas também não acho que tem muito boa vontade, não, viu, Essa Paulo? é a questão. Para enxergar o problema como um problema de Estado e não de governo. E isso é fundamental porque a gente não vê, acompanhando todo o processo de desenvolvimento dessa inteligência que a gente está transparecendo aqui, a gente não vê investimentos com políticas de Estado para reverter essa realidade. E aí é mais cruel, né, João? Esse é o ponto, assim, você foi certeiro, bingo. Nós não temos políticas que visam mudar essa questão estrutural do país. É o que nós costumamos falar, né? Reformas estruturantes. É justamente atacar esses pontos para reduzir o custo do Brasil. Aí a grande pergunta, por que isso não acontece? Eu pelo menos tendo a achar que
que os parlamentares, senador, deputado, próprio Poder Executivo, eles não é que eles não queiram, não vão investir nisso porque não é razoável. Quem não gostaria de ter uma melhor educação para o país? Falta é planejamento de longo prazo. Se você investir hoje... o discurso também, na verdade, né? O discurso ser menos político e tentar, pelo menos, caminhar para ser mais técnico. Exato. E o grande problema aí, na minha visão particular, é que qualquer política que visa modificar alguma questão estrutural, ela tem um resultado de longo prazo. Nós estamos falando de 10, 15 anos. Praticamente não vai eleger ninguém. Não vai eleger ninguém. Aí você entra... A cada 2 anos ainda nós temos uma renovação do cenário político do Brasil. Questão de vereadores e prefeitos, que muitas vezes não conversam com o governador, que não conversam com o presidente. Aí, a cada 2 anos, mudamos novamente presidente e governador. Aí, o que entra modifica tudo que o outro fez. Então, você não tem um plano, realmente, de reformas estruturantes para o Brasil. Esse é o grande problema. Se a gente sair do aspecto da conversa, do discurso, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e olhar para um mundo sem fantasias, por exemplo, a Coreia atacou esse problema de frente. A Coreia resolveu, a partir dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, investir na questão da produtividade e da qualificação da sua mão de obra. E os resultados lá são surpreendentes, né, João? E esse é também um ponto, acho que você está sendo extremamente certeiro. A Coreia, eu fiz esse levantamento, talvez eu não consiga acertar os números de forma exata. Está na tela. É porque a Coreia é um exemplo onde deu certo a redução da carga horária. Mas eles têm uma produtividade muito maior do que a brasileira e uma taxa de crescimento de produtividade acima de 4%. E o interessante, aí você falou um ponto que eu acho pertinente colocar aqui, é que na década de 60, o PIB per capita do Brasil era quase o dobro da Coreia. O do Brasil era cerca de $2.000 e da Coreia, se não me engano, $1.000. Posso estar errado nesses números. Hoje, o PIB per capita da Coreia, do Sul, é cerca de $35.000 e do Brasil $8.000. 4 vezes. Olha que loucura. E o que eles investiram? Produtividade. Como eles têm produtividade alta e crescem a taxas anuais muito altas, eles permitiram reduzir a jornada de trabalho. E é um ponto interessante, que até o gráfico mostrou, onde deu certo e onde deu errado. Tem um exemplo claro, que é da França. País desenvolvido, rico, que reduziu a jornada de trabalho sem olhar a produtividade. A consequência ela foi drástica. Hoje a França é o país que cresce menos e tem problemas crônicos de competitividade dentro da Europa. Particularmente no setor industrial, onde a França perde representatividade e tem que se socorrer, inclusive, em joint ventures e parcerias com outros países industrializados. Isso é uma realidade, não dá para questionar. Mas que interessante, Paulo, a gente não está falando aqui, em nenhum momento foi falado que o setor produtivo, ou nós aqui como analistas, somos contrários à redução da jornada de trabalho. Ninguém está falando que não quer que o trabalhador trabalhe menos, tenha mais tempo para a família, que são esses os argumentos que são usados: mais tempo para lazer, mais tempo para fazer curso, mais tempo para a família. A gente está falando de não fazer essa redução, primeiro, de forma drástica. Tem um detalhe interessante que é mostrado no estudo, que outros países fizeram a redução da carga horária ao longo de 15 anos, 10 anos, né? Reduções de 11 horas anuais na carga horária ao longo de 15 anos, como foi o caso dos Estados Unidos. O Brasil quer reduzir 480 horas da jornada anual em uma canetada. Uma lei. Da noite para o dia, sem trabalhar o diálogo com o setor produtivo, que é quem paga esse salário. E é uma pergunta que eu faço para o João nesse sentido agora. O que me causou estranheza quando eu comecei a observar esse movimento da discussão da escala 6x1 é que era uma proposta que sairia da escala 6x1 para uma radicalização numa proposta de uma escala 4x3. Não havia, por exemplo, um caminho, esse caminho citado pelo Luiz, de um estudo de a médio e longo prazo, estabelecer-se a redução da jornada de trabalho para ter ganho de produtividade e ter aí sim a compensação de menor carga horária para o trabalhador. Existe uma forma de se começar a discutir isso sem que seja a radicalização? Não é mais 6x1, agora é 4x3 na caneta, como disse o Luiz Fernando. Reformas estruturantes. Eu acho que todo mundo aqui tem a plena percepção que o Brasil tem vários gargalos. Distribuição de renda, desenvolvimento econômico precário, saúde. A gente precisa atacar isso. Acho que é políticas que melhorem a qualidade de vida do brasileiro efetivamente. Educação, renda,
que a pessoa, que o filho ali do pai de família, da trabalhadora e do trabalhador, consiga ver seu filho crescer na vida. Só reformas estruturantes que irão gerar isso. E não esse tipo de medida, sem pensar essa contrapartida de ganho de produtividade. Crescer na vida de forma sustentável, né? Sem depender de programas assistencialistas. Que também não tem nada, ninguém tem nada contra isso, mas a questão são os programas pelos programas, né? Sem nenhum planejamento para que a pessoa saia disso. Tem uma coisa interessante nesse projeto também, Paulo, nessa conversa toda. Foi feito um estudo da Quest, que foi divulgado semana passada. Sim. Você chega na rua e pergunta para qualquer trabalhador, você quer trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto? Todo mundo, claro que eu quero. 80% quer. É a pergunta simplista, né? Para a resposta fácil. Quando você conta para ele, mas se isso implicar em ter um aumento de custo, de preço das coisas, uma diminuição da qualidade na prestação de serviço, porque as pessoas não pensam que nós estamos falando em reduzir constitucionalmente a jornada. Quer dizer, a partir dessa redução, as empresas não vão poder negociar nada diferente disso com o trabalhador. Então ele vai ter que trabalhar 4 dias e folgar 3. Como ficam as escolas, por exemplo, que precisam funcionar pelo menos 5 dias da semana? Supermercados. Os supermercados, as farmácias. Postos de gasolina. Então, quando você conta isso para a pessoa muda de opinião. Então, o discurso que está sendo vendido é um discurso que não vai levar a lugar nenhum, né, João? Não, exato. Né? Eu diria que a pergunta direta ela é quase indecente. Se você chegar para alguma pessoa e falar, você gostaria de reduzir sua jornada de trabalho mantendo o seu salário? Quase 100%. É quase a mesma coisa se perguntar, você quer dinheiro? Todo mundo vai falar que sim. Mas quando você mostra as consequências econômicas, a pessoa para pensar, olha, é verdade. Aí é nesse sentido que o nosso estudo tenta contribuir para o debate. Olha, medida evidente ali que todo mundo quer. Mas qual que é a consequência econômica dela? É essa aqui, ó, redução do PIB, redução do nível de emprego no Brasil, redução da massa salarial. O estudo da FIENG tem o objetivo de contribuir para o debate mesmo, assim como a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Nem tudo é virtualmente, nem tudo é tão virtual e nem tudo é tão vicioso. Se você olhar para a escala 6x1, existe possibilidade de uma melhoria no entendimento dessa escala de trabalho para que ela fosse mantida e talvez aí com um processo de médio e longo prazo discutida? Olha, a minha visão, né, especificamente sobre isso, é que tem que ser tratado, né, de acordo com a empresa, em convenção. Você tem ali a empresa, você tem a convenção e tem um acordo. Acho que é o melhor caminho. As profissões também, né, João? As profissões. Cada profissão tem um policial, ele trabalha diferente de um frentista, que trabalha diferente de um balconista de cafeteria, por exemplo. E é interessante porque quando você fala, por exemplo, na indústria, eu fico pensando numa siderurgia, onde você não pode desligar um alto-forno. Porque ligar e desligar um alto-forno implica numa elevação enorme dos custos de produção. Não é sustentável. Né? Não é sustentável. Como se faria nesse caso? Né? Essas questões que têm que ser discutidas. Não, e esse que tocou especificamente da indústria, a indústria seria uma das mais impactadas. Né? Hoje, a indústria tem, por conta desse custo Brasil que nós chamamos, né, nós temos um nível de competitividade da indústria brasileira muito baixa. Isso significa que nós estamos perdendo participação industrial no mundo. Ela já produz menos do que poderia, né? Poderia. Né? E tem um dado econômico. A capacidade instalada dela. Tem um dado econômico que eu acho que ele revela muito sobre isso. Ano passado, a indústria performou muito bem. Cresceu em torno de 3,8% no Brasil. Quando nós olhamos o pico histórico da produção industrial no Brasil, está 14% abaixo do seu pico histórico. O que isso significa na prática? Que a indústria poderia estar produzindo muito mais do que ela está produzindo hoje. Só que quando nós olhamos a capacidade instalada, ela está quase 100%. Ou seja, a indústria está morrendo no país. E lembrando, a indústria é um dos segmentos que empregam da melhor forma, porque ela precisa de um trabalhador mais qualificado. Ela precisa de investir na qualificação dos trabalhadores constantemente. Isso é péssimo para o país, para o desenvolvimento, né, do país como um todo.